7 selos. Verso 21 para terminar. Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, pedra com mais de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Repetindo, caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, pedras com mais de... Aí, no caso aqui, a Bíblia Católica que eu estou lendo, está dizendo pedra com mais de 35 quilos. Aqui na Bíblia Evangélica está dizendo pedras com peso de 1 talento. Tá? E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então ele está dizendo aqui uma chuva de pedra. Deixa eu ver aqui se na Bíblia Evangélica também está falando que é granizo. Está escrito saraiva. Na Bíblia Evangélica não está escrito granizo, está escrito saraiva, né? Grande saraiva. Seja lá como for, é uma chuva de pedra. Entendeu? Mas isso quer dizer que vai ter... Aí é 35 quilos. 1 talento seria mais ou menos pouco mais de 48 quilos na época. Quer dizer então que vai chover pedra de 40, 30, 40, 50 quilos? Né? Uma chuva de granizo de 50 quilos. Imagina isso. Não é isso literalmente. Tá? Isso é dito espiritualmente. A gente precisa entender isso. Tá? Por quê? Vai haver um apedrejamento, mas esse apedrejamento é espiritual, por isso que as pedras caem do céu, como se fosse uma chuva, mas isso é espiritual. É um apedrejamento promovido pelo Eterno. Tá? Mas não vai ter chuva de granizo nesse patamar. Okay? Vai ser... Isso indica que esses eventos que aconteceram das 7 taças, das 7 pragas, e depois desse terremoto, foi um apedrejamento espiritual que o Eterno exerceu sobre os homens ímpios. Tá? E por que isso? O apedrejamento é o juízo que caía sobre determinados pecados. Se você analisar a primeira aliança, né, você tinha o que está tudo debaixo da lei. A letra da lei mata. Por quê? Por causa da maldição e do juízo. Ok? Por causa da maldição e do juízo. Agora, todo mandamento está valendo, preceito está valendo. São muito bons para te instruir. Mas os ímpios, eles não estão na graça, né, porque não aceita a fé do Messias, mas também não estão debaixo do sistema da lei, como estava Israel aqui. Mas o que não quer dizer que eles não estejam pecando. E o que não quer dizer que a transgressão da Torá não seja pecado, porque e para todo mundo. Para quem estava debaixo da lei lá no Israel antigo para mim para você que estamos debaixo da graça transgredir a Torá é pecado. E para os ímpios também é pecado, meu amigo. Também é pecado. Sendo que por conta da desobediência, da iniquidade dos homens, da humanidade de maneira geral, é que vai haver esse apedrejamento espiritual. Detalhe que cita várias vezes aqui no capítulo 16, blasfêmia. A pessoa blasfema de Deus. E qual era lá no juízo da letra da Torá, qual era o juízo sobre a blasfêmia? Quem falava blasfêmia, o que acontecia? Era apedrejado pelo povo. Tá? Então, na casa de Israel, quem era blasfemador herege era apedrejado. E é justo. Okay? Então você vê esses ímpios todos blasfemando todo o tempo. Não, Deus não existe não. Agora é o Big Bang. É o Big Bang, aí não acredita na Bíblia. Não acredita que o Eterno, o Criador, criou um mundo em 7 dias. Não acredita. Isso é blasfêmia. Você tem que ser apedrejado. Ah não, Deus não criou o homem no 6º dia. Não. O homem veio do macaco. O macaco se transformou em homem. Evolucionismo. Isso é blasfêmia. Você tem que ser apedrejado. Okay? Então são muitas as blasfêmias e são muitas as heresias. Então percebe porque o Eterno vai permitir essas pragas todas, esse terremoto espiritual, porque tudo isso é um apedrejamento espiritual. Okay? É justo, é o juízo justo da coisa. Né?
Então, só para a gente entender aqui, Levítico, capítulo 24, verso 10 a 16, para a gente entender. Então, quando você está adorando, você está prestando culto aí para Iemanjá. Quando você quer ter uma relação amorosa, você vai lá para o terreiro procurar o pai de santo para poder fazer o encantamento. Você é um idólatra, você tem que ser apedrejado. Deu para entender? Por exemplo, você está matando, pessoas estão adulterando, tem que ser apedrejado. Só que, então, chega um momento que o Eterno exerce o juízo. Então, esses juízos que estão prescritos aqui no Apocalipse capítulo 16, que ainda vai acontecer, são apedrejamento espiritual. Por isso que as pedras caem do céu. Por quê? Porque o Eterno manda esse apedrejamento espiritual, que são esses juízos. Levítico 24, verso 10 a 16, não vou ler tudo não. Levítico 24, verso 10 a 16, o pecado de blasfêmia, né? Que apareceu uma mulher, Cora, filha de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita, E o filho da mulher israelita, né? Filho da mulher israelita, o pai era egípcio, o pai era filho de um egípcio. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Yahweh e amaldiçoou. E trouxeram a Moisés, né? E levaram até a prisão, até que o seu julgamento saísse da boca de Yahweh. E falou Yahweh a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos o ouviram, puseram a mão sobre a tua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome de Yahweh certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Então, ou seja, meu amigo, você não deve ser um egípcio. Você não deve ser como o filho do egípcio. Você não deve ser um egípcio. Você não deve blasfemar o nome do Eterno. Você deve ser um hebreu. Você deve bendizer e louvar com a tua língua. Entendeu? E caiu sobre os homens uma grande saraiva. Voltando aqui ao Apocalipse, verso 16. Capítulo 16, verso 21. Que eu só fui lá em Levítico para mostrar o pecado, o juízo do pecado de apedrejamento. Do pecado de blasfêmia, é o apedrejamento. Então por isso que o Eterno vai permitir esses eventos, né? Como um apedrejamento espiritual, né? E no final aqui do verso 21, e os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois seu flagelo é muito grande. Então a coisa não vai ser brincadeira. E ainda assim eles vão blasfemar. Contra o Criador. Okay? Então por isso que o juízo, o apedrejamento espiritual é justo. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte. Por que essa pedra tem um peso de 1 talento? 1 talento. Se a gente, eu entendi o seguinte, poxa, esse 1 talento ele deve dar uma noção, de interpretar ele, de qual o tempo que durou as 7 pragas. Quantos anos duraram as 7 pragas? Tá? Lembrando aqui que a gente não segue a linha futurista nem preterista. Muita gente acha que o Apocalipse ainda vai acontecer daqui a 10 anos depois que a igreja for arrebatada. O Apocalipse vai acontecer em 7 anos depois que a igreja for arrebatada. Está errado. Ou muitos dizem, não, a igreja não vai ser arrebatada não, mas é pós-tribulação, mas aí o Apocalipse dura 7 anos. É uma interpretação errada do Daniel capítulo 9, verso 7. Veja aí a playlist do profeta Daniel. A nossa linhagem aqui é historicista. Então, eu imaginei que essa pedra com peso de 1 talento, 50 quilos, poderia nos dar aqui a noção de quanto tempo vai durar essas 7 pragas. Desde a primeira praga ser deflagrada até o terremoto aqui em questão. Tá? Quanto tempo vai durar isso? Aí eu busquei, estou olhando aqui no Wikipedia o peso de 1 talento, né? Que o talento é unidade de medida, né? Foi usado em nas civilizações antigas, né? É usado na Mesopotâmia, Israel, Grécia, Roma, Egito, e haviam talentos diversos com peso diversos, né? O talento grego 20 kg, o talento romano 32 kg. Na Babilônia tinha 2 tipos de talento, mas aqui, ó,
Na Israel antiga, né, de início adotavam o talento babilônico, mas posteriormente revisaram a massa. O talento usado nos tempos do Novo Testamento, né, deve ser o tempo aqui do Messias, né? O talento usado nos tempos do Novo Testamento pesava 58,9 kg, 130 libras. Tá? Então ele está dizendo aqui que o talento, isso aí está dizendo a Wikipédia, né? O talento usado nos tempos do Novo Testamento pesava 58,9 quilos. 59 quilos, quase 60 quilos. Né? Aqui as civilizações Mesopotâmia, hebreus e egípcios dividiam o talento em 60 minas. Tá? E cada mina subdividia-se em 60 ciclos. Então um talento tinha então 3.600 ciclos. Então, pelo que ele está dizendo aqui, um talento tinha 59 quilos, quase 60 quilos. Né? E o talento, ele era dividido, cada um talento equivalia a 60 minas. Ok? E cada mina equivalia a 60 ciclos. Portanto, 60 vezes 60, você tem 3.600 ciclos. Então, cada talento tinha o peso de 3.600 ciclos. Né? 3.600 ciclos. Então, se eu considerar um chute que eu estou dando, uma especulação, tá? Se eu considerar esse apedrejamento espiritual, as pedras tinham o peso de um talento e que cada talento tinha 3.600 ciclos, se eu chutar aqui que 3.600 ciclos seriam 3.600 dias, 3.600 dias literais, né? Então, a gente chegaria, o período de 3.600 dias literais seria aproximadamente 10 anos. 10 anos. Então, imagine, senhores, isso é um chute da minha parte, que essas 7 taças, essas 7 pragas, vão durar, esses eventos vão ser desenrolados em 10 anos. Vão culminar lá no tal terremoto lá, que deve ser uma guerra mundial, talvez. É um chute. 10 anos. Imagine, senhor, 10 anos. Mas isso é um chute. Isso é um chute. Mais para frente, a gente vai poder ter uma noção melhor desse período. Talvez a gente só vai ter certeza do que significa essas pedras com peso de um talento depois que a profecia acontecer, que a gente estiver vivo. Okay? Por enquanto eu estou só especulando. Igual eu especulei aqui, o Apocalipse capítulo 14, verso 20. A questão falando do Armagedon. O lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue. Sangue é por causa do juízo do Eterno. E subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 300 km. Eu transformei 300 km aqui em estádio, que era a medida da época, tantos estádios. E os estádios eram percorridos aí em mais ou menos 27 dias. Aí eu calculei, 27 dias proféticos, pode ser 27 anos literais. Então, desde o momento em que começa, fizeram o governo da besta, aí vão dizer a paz e a segurança. Depois disso começa as tragédias, a destruição deles. Desde esse momento até o Armagedon, 27 anos. Ah, é muito? Não é muito não. Para fins proféticos é pouco tempo. 27 anos. Mas isso é um chute da minha parte, uma especulação. Pode estar errado. Tá? Agora, desse aqui, Apocalipse 16, as 7 pragas, 3.600 ciclos, 3.600 ciclos, que equivale a um talento. Então, poderia ser 3.600 dias, 10 anos. Não estou dizendo que vai ser 27 anos, depois mais 10 anos, não. Estou dizendo que desde o início do governo da besta, quando disserem a paz e segurança, até o Armagedon, retorno do Messias, 27 anos. Pode ser isso. Né? Agora, dentre esses 27 anos, pode ser os 10 primeiros, vão ser 10 anos das pragas. Ok? Pode ser isso, mas isso é um chute. Não dá para ter certeza de nada. É só uma especulação, um chute da minha parte. Por quê? Depois que acaba as pragas, ainda tem o julgamento da Grande Babilônia, Império Mundial de Falsa Religião. Depois disso, é que é sim o Armagedon.
Então teria mais 17 anos, tá? É muito, não é muito não, cara. Para fins proféticos, não é muito. Mas isso é só um chute. Seja lá como for, meus amigos, o importante é não ser um pagão herege, um egípcio, não aderir à marca da besta, okay? Não ser um blasfemador. Esse Apocalipse 16 pega muito nisso. Blasfêmia, blasfêmia. Tá? Você não deve proferir blasfêmias, você deve proferir louvor de verdadeira adoração, tá? Para você não incorrer nessas pragas aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Para finalizar, a gente tem a praxe aqui de sempre pronunciar a benção. Acesse a playlist Redescobrindo o Apocalipse e a gente vai terminar, claro, com a benção aí. Até o próximo episódio. Eu vou deixar os amados aí com a Shalom e pronunciar a benção, ok? Diz assim: Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua Hamashia. Amém. Até o próximo episódio, meus amigos. Acessem a playlist. E, enfim, até o próximo episódio aí de Redescobrindo o Apocalipse.